Então, pessoal, a gente vai trabalhar com dados, tá? Inserindo dados direto do Word, do Excel, para dentro de uma tabela num banco de dados, tá? A gente vai pegar esses dados diretamente da internet, tá? São vários dados, então você não vai ficar digitando. Então eu vou ensinar a técnica aqui de você jogar para dentro do Excel, para jogar para dentro do banco de dados, tá ok? O objetivo é tratar dados de forma mais rápida, com transferência de dados em lote, evitando demora na digitação, agilizando e otimizando o tempo. Aplica-se isso aí, os dados podem ser usados em aplicativos diversos, como quiz de pergunta, tabela dinâmica, dados estatísticos, etc. Eu vou utilizar o Champ, que é a ferramenta de desenvolvimento PHP, Apache, MSQL. A ferramenta de transferência de arquivo, eu vou usar o MSQL Front, tá? Que vai transferir do Excel para dentro do Apache. O aplicativo de texto e tabela, o Word, o Excel, tá? E um browser qualquer, pode ser o Internet Explorer, o Firefox, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Criar um banco de dados, criar uma tabela, pegar dados de perguntas, de arquivos com extensão do tipo doc, por exemplo, da internet, converter para XML, que seria do Excel, inserir na tabela do banco de dados, ok? Vocês têm que ter aí, alguns têm outro tipo de ferramenta, eu trabalho com Champ, e eu vou trabalhar com Champ aqui para acessar um banco de dados no Apache, né, trabalhar com MSQL, e poder ter esse acesso ao Apache principalmente, que é um servidor de banco de dados. Então vamos lá, eu vou ativar o Champ, eu já tenho ele instalado, basta vocês irem no site e baixar, é gratuito. Vou ativar o Apache e vou ativar também o MSQL, tá? Bem, verifique aqui que estão os dois verdes, quer dizer que já foram devidamente conectados à minha máquina. Vou minimizar e vou lá na internet agora no localhost. Aqui geralmente ele pede usuário e senha, no meu caso aqui já está configurado, para acessar diretamente. E ele me abre esse painel. Aqui você cria o banco de dados, tá? Eu vou ensinar aqui, para quem não sabe, como cria um banco de dados e dentro desse banco de dados a tabela, tá? Poderia fazer rapidamente aqui uma demonstração de como é que funciona um banco de dados de uma tabela, ou seja, de forma bem simples, o banco de dados seria como um depósito, né? Um armazém, onde as caixas, né? Os armários poderiam ser as tabelas e as caixas dentro dos armários seriam os campos, tá? E os dados, tá ok? Então vamos lá, vamos criar um banco de dados. Você vem aqui do lado esquerdo, em New, vou criar um banco de dados, vou chamar aqui de questões DB, tá? Eu vou utilizar aqui um Unicode, tá? Então vamos lá criar aqui. Vocês podem também não colocar isso aqui, que ele vai colocar os dados lá, conforme o tratamento que vocês vão dar aos dados, ele pode sair ou não, sem cedilha, com acento e tudo mais. Bem, aqui vou criar o banco de dados. Seria aqui como se fosse o armazém, tá? Dentro do banco de dados vou criar agora as tabelas, tá? A tabela, né? Vou criar só uma tabela aqui para fazer essa transferência de dados direto da internet. Qual é o objetivo aqui? Para você não ficar transferindo, né? Escrevendo determinados arquivos, demorando muito, por exemplo, determinados campos. Por exemplo, uma pergunta, quem descobriu o Brasil, assim, você não vai escrever isso aí na tabela diretamente, então isso vai demorar muito. Vou fazer aqui uma transferência rápida. Então vou criar uma tabela dentro desse banco de dados. Eu vou chamar essa tabela, tá? Tabela 1. Ela vai ter 6 campos. Vocês vão executar, tá? Eu vou criar, o primeiro campo vai ser um ID. Esse ID aqui é o primeiro campo, tá? Vou criar ele como uma inserção automática aqui, tá? Ali a chave primária, executar e pronto. Incremento automático aqui, tá? Vou criar aqui o primeiro campo, seria a pergunta, tá? Primeiro campo, vocês vão entender. Esse é tipo variável,
vai ter tipo caractere presente. Os outros campos são as respostas. Vou criar a resposta A, B, C e D. Então, aqui também vai ser presente. Tá. Eu vou agora aqui em guardar aqui do lado direito, na parte inferior. Tá? É o mesmo que salvar. Pronto. Ele criou uma tabela com um ID, um campo ID, uma pergunta e as 4 respostas. Tá? Vocês vão ver aqui quando ele inserir os dados. Isso aqui vai ser um padrão, como se fosse o título das colunas, tá ok? Então eu tenho meu banco de dados questões. Isso aqui. Banco de dados. Seria como se fosse o armazém. E a tabela seria como se fosse os armários. Tá? Dentro dos armários eu vou inserir as caixas. Inserir os dados, os registros. Definitivamente. Vamos lá. Eu fui na internet e puxei algumas perguntas. Só para a gente ter como exemplo aqui. E joguei aqui. Então, joguei dentro do Word, tá? A pergunta número 1, a pergunta número 2, número 3 e a número 4. Cada um com 4 itens de resposta, tá? Aqui é A, B, C, D. Então, verifique que está aqui meio bagunçado, né? Isso não é problema, tá, pessoal? É isso que a gente vai resolver agora. Eu vou tirar esses dados daqui de baixo. Eu tenho mais perguntas aqui, mas eu não vou inserir elas, como eu quero só 4, só para efeito de experiência. Tá? Então imagine você digitar isso aqui, uma por uma, dentro de um campo, tá? Para registrar. Isso ia demorar muito tempo. Então você pega tudo isso, tá? Copia, tá? Vá no Excel, colhe aqui pelo meio, tá? Pode ser cola especial e mande como um texto, tá ok? Bem, ele colocou aqui a primeira questão, A, B, C, D, a segunda questão, A, B, C, D, a terceira, A, B, C, D, a quarta, A, B, C, D. Só que eu vou criar os campos. Esses campos aqui do banco de dados, que vai ser comparado lá com o banco de dados, tem que ser idêntico aos campos criados no banco de dados. Então, eu vou criar aqui no Excel. Pergunta, aí resp, tá? A. Interessante para mim aqui o que é? É que essas linhas aqui de dados estejam na horizontal e não na vertical. Então eu vou linhas aqui, pronto. Vou copiar. Vou clicar aqui onde eu quero a pergunta, porque ele vai colocar aqui na horizontal, nas linhas. E vou fazer aqui, olha, uma transportação, tá? Transportar. Ok? Clicar, pronto. Vou pegar aqui a segunda questão até a letra D, copiar. Clico aqui, passo de novo aqui, transporte. E depois de novo, Ctrl C. Isso aqui, depois da prática, é rápido, tá? Você transporta. Ou seja, transforma de coluna para linha, tá? Esses itens. Pronto. Isso aqui eu vou deletar, tá, pessoal? Vou deletar. Desculpa aí, eu tô com a garganta inflamada. Eu vou deletar, tá? Para não ir qualquer dado lá pro... Eu vou pegar, formatar a largura e pronto. Então eu tenho um ID, pergunta, resposta A, B, C e D. Ok, pessoal? Então vamos lá. Agora eu vou salvar isso aqui. Vou salvar aqui em documentos e vou colocar como tabela questões. Ok, eu posso fechar. Fecho o Word também, tá? E veja, a minha tabela não tem nada. Se eu for aqui em procurar aqui em cima, vai mostrar que está vazia. Ou seja, questões B, DB, tá? Tabela está vazia, tá ok? Eu vou agora inserir. Como? Eu tenho que ativar o meu transferidor aqui de dados. Vou usar o
MySQL Front, ok? Vocês baixam da internet, é gratuito. Aqui é a minha conexão, que eu já ativei através do champ. Vou abrir a minha conexão. Tá. Eu vou pegar minhas questões DB, que é o meu banco de dados, aqui do lado esquerdo, que é igual lá da internet. Vou demorar um pouquinho, ele está se conectando, pega a minha tabela, veja que a minha tabela tem todos os itens dos campos, tá? Título dos campos, e dentro eu não tenho nada, ok? Vamos lá, transferir para dentro da tabela 1. Vou em File, eu vou importar aquilo que a gente já tratou para Excel, tá? E aqui, chamei de tabela questões, tá ok? Tabela questões, vou dar 2 cliques nele, vou jogar aqui em planilha 1 e dar continuidade. Verifica aqui que os campos do banco de dados que está lá na internet no Apache, tá? Ele está com ID, pergunta, resposta, é idêntico ao que está no Excel, na primeira linha. Então isso aqui é uma coisa a ser observada, você não pode fazer diferença, senão ele vai puxar errado. E vou dar continuidade. Eu vou inserir, ok? Eu não quero repassar, eu quero inserir, ok? Rodar. Pronto. Vou fechar. Vou minimizar aqui meu transferidor e vou ver. Eu estou na tabela, não tem nada, eu vou dar um refresh, ok? Você vê aqui que inseriu as suas perguntas, 1, 2, 3, 4 perguntas com as respectivas respostas, A, B, C, D, tá? Eu vou dar 2 cliques aqui, para vocês verem que está todo dado. Ele aparece só um pedaço aqui, mas está tudo aqui, tá? Se você der 2 cliques bem devagar aqui, ó, vai mostrar toda a questão, tá? E toda a resposta aqui também. Vou expandir um pouco aqui também. A resposta tá tudo aí direitinho. Aí vocês podem pegar, remover com MSQL. Você vai fazer o tratamento de busca, de update, de requisições, tá? Todo tipo de pesquisa que vocês querem fazer. O objetivo aqui dessa aula era justamente essa, de transferir dados da internet, tratá-los no Excel e no Word, tá? E depois transferir para dentro do banco de dados. Obrigado, dê um clique aí embaixo como gostei, tá? E eu estou fazendo um canal aí no YouTube para passar mais algumas aulas para vocês. Obrigado.